Os discípulos são convidados a dar testemunho de Jesus Cristo diante do Sinédrio, mas também diante do mundo. Existe uma ameaça clara à ação de Cristo no mundo. O discípulo deve descobri-la e combatê-la, mediante a fé em Jesus Cristo, sendo todo ele sem reservas, corajosamente enfrentando qualquer coisa que contrarie o anúncio da salvação, e mesmo tendo que oferecer a própria vida. O martírio é a maior prova de amor de um discípulo para com seu mestre. O testemunho não pode ser dado sem o Espírito Santo. É o Espírito quem confirma o discípulo diante de Jesus, quem o coloca na trilha da salvação, quem o configura ao Salvador e o encoraja para a missão, mesmo tendo que enfrentar o que parece impossível. A ferocidade dos inimigos da salvação não tem força suficiente para eliminar um discípulo de Jesus cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o dom pascal, o dom do ressuscitado para seus discípulos. Quem nega a Cristo ainda tem a possibilidade de salvação, mas quem nega o Espírito não pode ser salvo, pois é o Espírito Santo que abre o ser humano a Deus. Quem quebra as barreiras internas, facilitando o diálogo com o Senhor. Quem destrói a iniquidade e transforma cada um no santuário do Altíssimo. A conversão e perdão são possíveis apenas por causa do Espírito Santo. Negá-lo significa, em primeiro lugar, desprezar o amor. Depois significa também negar justamente a salvação e o perdão de Deus. Desprezar o Espírito de Deus significa rejeitar toda a Trindade, porque o Pai age no Espírito, o Filho age voltado para o Pai no Espírito. O Espírito é aquele no qual se dá a ação de Deus. O Espírito do amor trinitário. O Pai é o amante que ama, e o Filho é o amado, e o Espírito é o amor. O discípulo é aquele que é aberto plenamente ao Espírito Santo por meio de Jesus Cristo e se volta totalmente ao Pai. E no mesmo Espírito clama como Espírito Abá, com a força do Espírito. O discípulo será capaz de combater o que não é de Deus na sua própria vida, na sua comunidade e no mundo. O discípulo deve agir no mundo movido unicamente pelo amor, assim como fez seu mestre Jesus e o Espírito, que são inseparáveis. Jesus enviou seu Espírito para a sua igreja, que se tornou inseparável no mesmo Espírito de Cristo. Assim, separados do Espírito de Deus, nós, discípulos de Jesus Cristo, devemos ir pelo mundo e sem medo proclamar as maravilhas da salvação. Toda a ação de Jesus foi segundo o Espírito. Da mesma forma, a igreja que age agirá sempre segundo o mesmo Espírito. Negar o Espírito Divino é o mesmo que rejeitar não somente a salvação pessoal, mas desprezar Deus todo. Acolher o Espírito de Deus é o mesmo que se deixar conduzir exclusivamente pela vontade do Senhor. Ser todo de Deus e não ter nenhuma ideia, coisa ou pessoa no lugar do Senhor. Cabe ao discípulo ser o portador do Espírito para o mundo necessitado de salvação. Glória a vós, Senhor.